Olá, bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente vai mergulhar num material bem específico. É a lição 7, com o título Jesus ensina em Nazaré. Faz parte das lições bíblicas para jovens e adultos da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. E, para situar, é material do primeiro trimestre de 2006, tá? O comentarista foi o pastor Placídio Tomás da Silva. A ideia aqui é desvendar os pontos-chave dessa lição, sabe? O foco é esse episódio de Jesus ensinando na cidade onde cresceu, Nazaré, e como o pessoal reagiu, tudo baseado no que a lição apresenta. E antes da gente começar para valer, um convite rapidinho. Se esse tipo de análise mais a fundo te interessa, considera se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda bastante a gente a continuar levando essas discussões adiante. Bom, então vamos lá. A lição anterior, só para lembrar, foi sobre a tentação no deserto. Agora, a lição 7 já começa com Jesus voltando para Galileia. Mas não é um retorno qualquer, né? O texto de Lucas 4, verso 14, que a introdução do comentário destaca, diz que ele voltou pela virtude do Espírito. Tem algo novo acontecendo. Exatamente. Esse retorno depois da provação é muito significativo. Essa ênfase no poder do Espírito sugere, assim, uma capacitação divina especial para a missão que estava começando para valer. E não foi uma volta discreta, né? Lucas diz ali nos versos 14 e 15 que a fama dele se espalhou muito rápido por toda a região. Ele começou a ensinar nas sinagogas e, olha que importante, era louvado por todos. Essa recepção positiva em outros lugares cria um contraste bem forte com o que vai rolar em Nazaré. É um bom ponto. Essa aclamação fora de casa talvez até tenha criado uma expectativa, né? Tanto para ele quanto para o povo. Como será que vai ser em Nazaré? O que torna a rejeição lá ainda mais, chocante depois. Pois é. E aí ele chega em Nazaré. O material da lição descreve a cidade como pequena, talvez até meio desprezada na época. Um lugar simples, onde Jesus cresceu, né? Lucas 4,16 confirma isso, onde havia sido criado. Todo mundo ali conhecia ele, mas não como mestre famoso. Conheciam como o filho de José, o carpinteiro. O comentário até menciona que era uma profissão vista como rude, pesada. Ele era tipo da paisagem local. E isso é fascinante, essa dinâmica do retorno. Voltar para o lugar onde todo mundo tem uma imagem sua já formada, sabe? Baseada no passado. É um desafio enorme quando você volta diferente, com uma missão, uma nova identidade. A familiaridade nem sempre ajuda. Às vezes atrapalha, né? As pessoas acham que já sabem tudo sobre você. Isso limita a capacidade delas de ver algo novo, maior. A história antiga pode ser mais forte. Essa dinâmica fica muito clara no que acontece em seguida. Ele vai para a sinagoga no sábado, como era o costume, e aí ele se levanta para ler. Entregam para ele o rolo do profeta Isaías. Isso está lá em Lucas 4, versos 16 e 17. E ele não lê qualquer coisa. Ele acha um trecho bem específico. Hoje a gente sabe que é Isaías 61. Lucas registra nos versos 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vistas aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma declaração de missão, né? Poderosa! E que missão! Essa passagem de Isaías era super conhecida como um texto messiânico. Descreve uma restauração completa, espiritual, física, social. O comentário da lição detalha bem isso, né? Evangelizar os pobres, curar os que sofrem, libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa expressão, o material sugere, lembra o jubileu, né? Aquele tempo de perdão, libertação. Um recomeço total vindo de Deus. E é aqui que a coisa fica intensa. Depois de ler, ele enrola o livro, devolve, senta. Lucas 4,20 descreve a cena. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Imagina o silêncio, a expectativa no ar. E aí, ele solta a frase, registrada no verso 21. Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Nossa,
A ousadia disso é tremenda. Ele não está só interpretando um texto antigo ou falando de uma esperança para o futuro. Ele está dizendo, essa profecia sobre o Messias sou eu. E está acontecendo agora, aqui, enquanto vocês me ouvem. É uma autoidentificação direta, pública. Ele está reivindicando o cumprimento da promessa ali, na hora. E como é que o pessoal reagiu a uma declaração dessas? Vinda de alguém que eles viam como um deles. Lucas 4:22 diz que a reação inicial foi de admiração. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Parece bom, né? Mas quase junto vem a pergunta que mostra o problema. Não é este o filho de José? Exato. Essa dualidade é a chave de tudo. Eles reconhecem a beleza, a força das palavras dele, tem algo poderoso ali, inegável. Só que a familiaridade, o fato de conhecerem ele desde pequeno, o filho do carpinteiro, isso cria uma barreira, sabe? O material da lição sugere, e eu acho muito perspicaz, que essa admiração talvez não fosse fé de verdade. Talvez fosse mais um espanto, tipo, como esse rapaz que a gente viu crescer fala assim? Isso faz a gente pensar, né? Como as nossas ideias pré-concebidas sobre alguém podem impedir a gente de ver o que Deus está fazendo agora. E Jesus parece que saca isso na hora. Essa tensão, essa incredulidade escondida no elogio. Tanto que ele mesmo antecipa o que eles estão pensando. Ele cita o ditado, médico, cura-te a ti mesmo. Ele sabe que a expectativa ali, mesmo não dita, era, faz aqui em Nazaré os milagres que a gente ouviu que você fez em Cafarnaum. Queriam prova, um show. Queriam algo que validasse aquela afirmação tão grande vinda de alguém que eles achavam comum. Isso está lá em Lucas 4:23 e o comentário explora bem. E a resposta de Jesus é direta, quase um balde de água fria, né? Lucas 4:24. Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua pátria. Ele não só aponta a incredulidade deles, mas diz que isso é um padrão. E para reforçar, ele usa 2 exemplos da história de Israel que eles com certeza conheciam. O comentário detalha isso. Primeiro, o profeta Elias. Numa fome terrível, Deus não mandou ele ajudar as viúvas de Israel, mas sim uma viúva estrangeira de Sarepta. E o segundo exemplo é com Eliseu, né? Tinham muitos leprosos em Israel na época dele, mas o único curado foi Naamã, um sírio, outro estrangeiro. Precisamente. Usando esses exemplos, Jesus está dizendo basicamente 2 coisas. Primeiro, olha, profeta ser rejeitado em casa não é novidade. E segundo, talvez o mais provocador para eles, a ação de Deus, a graça de Deus não está limitada a Israel nem às expectativas de vocês. Deus age onde quer, como quer. Muitas vezes alcança quem está fora. Isso bate de frente com qualquer ideia de exclusividade que eles pudessem ter. Era afirmar que a graça é universal. E o efeito dessas palavras, desses exemplos que desafiaram a visão deles, foi imediato e violento. Lucas 4:28 é bem claro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. A admiração virou pó. Deu lugar a uma fúria geral. É assustadora a intensidade dessa ira, e não ficou só na palavra. Lucas 4:29 diz que eles se levantaram, expulsaram Jesus da cidade e levaram ele até o alto do monte onde a cidade ficava para jogar ele lá de cima, queriam matá-lo. É uma escalada muito rápida da incredulidade para a rejeição assassina. Eles simplesmente não conseguiram juntar as peças, o filho de José e aquele que falava com autoridade divina sobre uma graça que ia além deles. A familiaridade, o orgulho ferido, a resistência à mensagem, tudo isso virou desprezo e violência. É um retrato bem forte de como o conhecido pode virar inimigo do extraordinário. A cena é de tensão máxima, mas o final é surpreendente. Lucas 4:30 diz: ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. De algum jeito, ele atravessa a multidão furiosa e sai. E, como o comentário da lição aponta no final, ele vai para Cafarnaum. Lá, em contraste total com Nazaré, Lucas 4:31 e 32 diz que o povo se maravilhava da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. A recepção foi outra. Então, diante disso tudo,
qual a lição principal que o comentarista tira dessa rejeição em Nazaré? O material cita Mateus 10, versos 24 e 25, onde Jesus avisa os discípulos: não é o discípulo mais do que o mestre. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. A lição é meio direta. Se o próprio Jesus passou por isso, incompreensão, rejeição, até ameaça de morte, especialmente em casa, os seguidores dele não deveriam se espantar se encontrarem coisas parecidas. Isso se conecta perfeitamente com a verdade prática da lição, né? Jesus revolucionou o mundo ministrando palavras de vida e esperança, além dos milagres esperados. A hostilidade em Nazaré, por mais dura que tenha sido, não anulou a missão dele, nem diminuiu o poder da mensagem. A autoridade de Jesus, a lição deixa claro, não vinha da aprovação popular, vinha do Espírito Santo, da verdade da palavra que ele não só pregava, mas vivia. A rejeição local não parou o impacto global dele. Então, recapitulando rapidinho, a gente viu Jesus voltando para Galileia com o poder do Espírito, vimos ele ensinando em Nazaré, lendo Isaías, fazendo aquela declaração messiânica fortíssima, observamos a reação complexa, admiração inicial, mas com aquela dúvida, não é o filho de José, e como isso virou fúria e rejeição quando ele desafiou as expectativas e falou da graça universal de Deus. E fica talvez uma reflexão final que essa passagem de Nazaré joga na nossa cara, né? Esse desafio de reconhecer o divino extraordinário naquilo que é muito familiar pra gente. Até que ponto as nossas ideias preconcebidas, as histórias que a gente já tem prontas sobre as pessoas pelo passado delas, pela convivência, até que ponto isso nos cega pro que Deus pode estar fazendo nelas ou através delas agora? Fica essa pergunta, né, sobre como a familiaridade pode às vezes ser um véu para a maravilha. Permitindo Deus até a nossa próxima análise.